Vamos seguindo agora com Manhã Cidade, Mário Flávio, que a gente vai falar sobre um assunto que está tirando o sossego de tanta gente, Mário Flávio. Verdade, as pessoas que moram na parte rural de Caruaru estão sofrendo com os problemas nas estradas que estão em situação precária. Os moradores que possuem carro ou moto devem ficar atentos para não terem prejuízos e não se envolverem até em acidentes também. Outro problema é que muitas linhas de ônibus estão sem rodar por causa da situação das estradas rurais. Na reportagem de João Neto, vamos acompanhar o que os moradores dessas áreas de Caruaru estão passando. A situação é preocupante. As estradas que cortam a zona rural de Caruaru estão em estado precário. Um desafio para moradores que têm algum tipo de veículo, como carro ou moto, e também para os que precisam usar ônibus. Nossa equipe passou por algumas localidades para conferir o estado das vias principais que ligam a cidade às comunidades rurais. Na estrada que dá acesso à Serra dos Cavalos, depois da Vila do Murici, o cenário é crítico. São diversos buracos, muita lama e preocupação para os moradores. A autônoma Leidjane da Silva conta que já teve diversos prejuízos com o carro dela ao passar na via esburacada. Tá vendo meu carro? Passou 30 dias na oficina. Eu vinha descendo, que eu não moro aqui, mas sou nascida e criada aqui. Vim fazer a feira da minha mãe, que ela é idosa, receber o dinheiro dela. Quando eu vinha descendo, quebrei meu carro, porque deixa os canos vazando aí, e estavam alagados, aí botaram uma pedra e um saco. Aí quebrei meu carro. A situação é tão complicada que até os ônibus pararam de circular pelo trecho. Aflição para a agricultora Maria Domingos, que depende do transporte para dar conta das atividades do dia a dia. Fica muito ruim aqui, viu, sem ônibus. Nós sofremos muito. Para nós ir para o Murici é uma burocracia. Tem que subir tudo de pé. Aí quando a estrada está rindo, talvez não vem. Um dia assim que vem. Agora está vindo, só vem até ali no Serra dos Cavalos ali. Ali em Elana. Que a rodada de lá está muito ruim. Até para andar de pé mesmo. Cheio de buraco, muito assim não. Já ontem ali caiu um carro ali naquele regalê. Cada lá é uma lama quando chove, meu Deus do céu. O homem chega a passar assim, ó. Cambaleando. É muito ruim mesmo. Caso parecido com a dona de casa Sueli da Silva. Sem a linha que atende a comunidade, o jeito é ir a pé até a Vila do Murici, para então conseguir o transporte. A distância que ela precisa percorrer em meio a lama e buracos é de mais de 5 quilômetros. Minha filha vinha de meio dia, veio de pé, porque o ônibus não entrou para subir para cá, para dentro. Ontem mesmo a gente via ali do Lajeiro para baixo, tinha um carro que ele caiu, tinha um buraco que está perigando mesmo a gente passar, está muito perigoso. Da gente passar, o carro caiu lá dentro. Aí vem minha filha também de carro, vem meu genro, vem meus irmãos, e nós não podemos conseguir passar. Aí embaixo mesmo tem um buraco que para você passar dá o maior trabalho do mundo. A situação da estrada. Você está vendo a situação da estrada. Você quer subir com o carro da água mineral, é a pior tristeza. Aí não tem como a gente ir, até a gente de pé quando está chovendo, para a gente passar o trabalho. Na estrada que leva ao distrito de Xicuru, os moradores sofrem com o mesmo transtorno. Os ônibus também pararam de passar por conta da má condição da via. Para o agricultor José Luiz, a situação do acesso é de abandono. As autoridades só vêm aqui quando é tempo de política, né? Aí prometa Deus e o céu e nada faz. Que aqui, esse lugar aqui é o esquecido deles. O agricultor pede ao poder público uma solução para o problema. Fizeram um pedaço de calçamento ali a pulso. E a prefeita até agora nada. Ela disse que ia fazer o resto só se daqui para o fim do ano ela fizer, né? Mas até agora não tem promessa não. Sufoco também para os moradores do sítio Taquara de São Pedro. Os buracos tomam conta e o mato está fechando a passagem. Segundo o agricultor Fábio Júnior, há muito tempo não é vista uma máquina para consertar a estrada. Rapaz, faz mais de ano que a gente viu uma máquina aqui para ajeitar essas estradas. Faz tempo que as estradas estão nessa situação, já reclamamos várias vezes, mas nada. Fábio se juntou com os amigos para tapar os buracos, na tentativa de amenizar os transtornos, que parecem só aumentar. Segundo a agricultora Sandra Maria, os ônibus já não circulam mais por conta da falta de estrutura da estrada. Para ela, o local é esquecido e a situação é preocupante. O ônibus só vinha uma vez por dia
E nem isso, mas ele vem, a gente se desloca daqui para a BR, 40 minutos a pé, dia de sábado, semana, se vai para o médico, se vai para um posto. Todo o trajeto da gente é a BR. A gente tem que sair daqui para ir para a BR, para voltar com a feira na cabeça. A gente vem para casa, 40 minutos a pé. Tudo isso porque a estrada não permite que o ônibus venha até aqui, né? Justamente, a estrada não permite, tem que fazer um alinhamento, trazer material de fora e colocar na estrada. A estrada para Maniçoba, via que dá acesso ao distrito e também aos residenciais Nina Liberato, está em total abandono. O calçamento deteriorado prejudica a circulação de ônibus, carros e motocicletas. E caminhões também. José Severino passa pelo menos 2 vezes na semana pelo trecho para fazer entregas. Segundo ele, é preciso muita paciência. A gente passa aqui 2, 3 vezes por semana. Como você está vendo aí, cheio de buraco, arriscado quebrar o carro. A gente sofre algum tipo de assalto, alguma coisa que não tem como passar rapidamente. A situação é essa que você está vendo, tanto do início lá até lá no final do calçamento. Está muito difícil de andar por aqui. De acordo com o especialista em trânsito Alex Monteiro, um bom serviço de transporte público depende diretamente das condições das vias por onde as linhas circulam. No vídeo nós observamos uma série de buracos. Isso prejudica todo o sistema, porque primeiro, né, tem a questão do conforto do passageiro que tem que ser garantido, né? Segundo, pontualidade. Através dos buracos não tem como as empresas cumprirem horários, né? E terceiro, a questão de segurança. É importante que esse trabalho seja feito em parceria, e pelo menos essas demandas que foram apresentadas agora sejam reparadas, né? Sabemos que o período chuvoso proporciona isso, né? O aumento dos buracos nas vias, mas temos que ter uma atenção especial para que o sistema não fique prejudicado. Tá aí, né, Mário? Que situação, viu? O morador da zona rural de Caruaru, pelo menos dessas comunidades que a gente mostrou aí na reportagem, para quem acompanhou pela experiência Rádio Cidade, né, com som de rádio, imagem de TV, pôde ver a situação das estradas. Muito buraco, muita lama, passagens super estreitas, que eu não sei nem como é que passa um ônibus. Realmente situação muito delicada. E aí fica complicado para manter um serviço de qualidade. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto, que a gente vai ouvir muitos especialistas, a gente vai falar sobre o que isso acarreta na saúde, no dia a dia, na rotina de trabalho do motorista, do cobrador e dos próprios passageiros, claro, né, que não estão sendo contemplados ou quando conseguem passar com uma via super esburacada todos os dias. Imagina você chegar no trabalho depois de passar por uma estrada dessa, cheia de buraco. Desde que começou, né, esses problemas começaram, né, tem comunidades que são 5 meses sem o ônibus chegar. Porque não tem como chegar aí. Né, pois é. A gente vai também ver do ponto de vista financeiro o que é que isso acarreta nos veículos e a gente vai saber, claro, o que é que a Prefeitura de Caruaru tem a dizer sobre isso, já que o período chuvoso tem todos os anos, então nada mais justo do que se preparar para quando ele chegar e passar por ele com o menos de consequência e o mínimo de consequência possível. E só lembrando, viu, a culpa não é da chuva. Porque tem uma história, a chuva causou estragos e tal. Não, chuva pra gente aqui sempre é bem-vinda. A chuva é bênção, o que falta é infraestrutura por parte das gestões. Bom, estamos de volta com Manhã Cidade, né? No bloco anterior, vocês acompanharam uma reportagem sobre a situação das estradas rurais e ônibus que deixaram de passar por esses locais por causa da estrutura das estradas. Então, tem muita comunidade rural que não está sendo atendida pelo transporte público porque as estradas estão muito ruins, né? E aí a gente pôde ouvir alguns relatos das pessoas sobre essa situação, né, Mário? Verdade, e também de pessoas que quebraram veículos, né, além da questão dos ônibus. E o que será que uma situação como essa, vivida diariamente, pode causar um motorista de ônibus, cobrador e também ao próprio passageiro? Muito bem, sobre esse assunto a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora de desenvolvimento profissional do SEST-Senat, que é o Serviço Social do Transporte, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, a Sueli Roma. Deixa eu ir para o palco que ela já está lá esperando a gente. Muito bem, Sueli, seja bem-vinda aqui à Rádio Cidade, à Manhã Cidade, para a gente bater um papo sobre esse assunto. A gente vai direto nessa sua área de atuação no SEST-Senat,
que é sobre as consequências de tudo que a gente acompanhou na reportagem no dia a dia do trabalhador, motorista, cobrador. Todos os dias eu fico imaginando que se eu tivesse aqui que apresentar o Manhã Cidade e a minha cadeira ali estivesse balançando o dia todinho e eu para frente e para trás e tendo que comunicar, como é que seria isso? Eu queria saber o relato dos trabalhadores em relação a essa situação. A gente está falando de estradas rurais, mas a gente sabe, não só em Caruaru, mas em muitas cidades, também existem os buracos no asfalto, os buracos no calçamento. O que é que isso implica na rotina do trabalhador? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui representando o SESC Senat. E essa matéria realmente traz uma realidade dura, né? A realidade nossa do transporte brasileiro. E o que nós entendemos e percebemos na nossa rotina é reclamações constantes de problemas diversos, né? Desde de problemas emocionais, de fundos emocionais, como físicos, problemas de coluna, enfim, isso é uma coisa muito constante, reincidente nesses profissionais. Aí o SESC Senat, ele tem como missão promover o desenvolvimento profissional desses trabalhadores, promover a saúde e a qualidade de vida não só deles como da família, porque nós, no primeiro momento, vemos o trabalhador, né, que está lá no veículo, passando por todo esse transtorno, mas isso também afeta a família dele. Então há um desdobramento muito grande desse problema, que é uma rotina, né? Já sabemos que das dificuldades dessas vias, né? Que tanto municipais, federais, estaduais, e isso é uma consequência que ele perpassa a condição do trabalhador, da rotina dele, né? Como eu te falei, ela vai afetando também a família. E o nosso trabalho é justamente na educação fazer com que essa situação vivida por ele seja trabalhada em sala de aula. Como é que a gente trata isso, a gente simula essa situação para que ele tente conduzir de uma forma muito mais adequada o fator psicológico, né? A condução que ele tem, não só com o veículo, com a atenção que ele tem, e também principalmente com o cliente dele, né? O passageiro. Então essa situação que afeta também o passageiro, que ele também desconta no profissional que está tentando amenizar e até viabilizar o transporte e o traslado dele. Né? Eu fico imaginando, nós enquanto passageiros, a gente sabe que a gente vai fazer uma viagem num determinado espaço de tempo, que a gente vai passar por esses transtornos, que já deixa a gente arretado da vida, né? O saculejar, a gente já... Imagina numa segunda-feira passar por um negócio desse, você já fica com uma dor de cabeça, já está com sono, já fica irritado, já para enfrentar o dia, mas você vai descer do veículo e vai seguir suas atividades. E o motorista e o cobrador não, eles vão passar o dia todinho no eterno abalo sísmico praticamente, né, Sueli? Pois é, imagina, que você está ali como passageiro, de repente faz só aquela viagem, ele está ali diariamente, rotineiramente, e tem uma condição ali que o percurso dele está planejado para um X tempo, mas geralmente ele ultrapassa aquilo ali devido àquelas condições horríveis de via, né? E como é que o SESC Senat trabalha isso? Tem como amenizar isso, anunciar a resolução do problema? Sueli, vocês têm contato, assim, eu acredito, claro, com uma instituição séria, que é o SESC Senat, com os gestores públicos para falar sobre essa necessidade, porque vocês meio que ficam de mãos atadas, assim, dentro do conhecimento de vocês tentam, né, por meio das aulas, né, por meio das capacitações, para tentar minimizar essa situação, mas é preciso essa parceria com o poder público. Sim, sem dúvida. Nós temos um trabalho nosso nacional, e aqui nós levamos a situação regional, né, e, logicamente, pontuando tudo que se passa e levando para o poder público. O nosso trabalho, por exemplo, eu falei, nós atuamos também na questão da saúde, né? Nós temos atendimento psicológico, fisioterápico, odontológico e nutricional. Então, e hoje com essa pandemia, nós fizemos uma alternativa para que não deixássemos de atender esse trabalhador, né, e seus dependentes. Nós fazemos o acompanhamento por consultas online, por agendamento, tem funcionado surpreendentemente bem, e o retorno que nós temos, o feedback que temos desses trabalhadores é que ainda bem que nós conseguimos a solução, porque é um momento ali de desabafo, que ele expressa toda a condição dele, ele consegue ir amenizando a rotina dele através de um acompanhamento profissional, né? Então isso é muito importante e é realmente relatado. No quesito preparação, treinamento,
nós trabalhamos muito a empatia, né? É uma coisa que a gente está falando, que é até uma palavra da moda, mas é você se colocar no lugar do outro. Mas de repente chega o usuário e ele está com a cabeça esquentada, tal, e o coitado do motorista, que ele já está ali no estresse enorme. E como é que eu vou fazer para amenizar aquela agressão que eu recebo, né? Então, é isso que nós fazemos, né? Tentando É difícil você dar flor quando você recebe pedrada, né? Pois é, né? Então, essa questão me trate bem, que eu lhe trato bem também. Mas isso, para quem está com um desgaste enorme, o usuário, ele não está preocupado, ele nem pensa nisso, né? Então, cabe a você, como profissional, que está ali, você é preparado para isso, recebe rotineiramente reciclagens, uma formação contínua, justamente para você resgatar aquela paciência, resgatar aquele poder de persuasão com o outro, de empatia, de até mostrar para ele que, olha, eu também estou aqui, eu também estou passando por isso, né? Também estou nesse sacolejo aqui. Perfeito. Estou tentando aguentar isso tudo junto com você. Tá certo, Sueli. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, né? A gente abordou agora o lado do profissional, né, do motorista, do cobrador, quem precisa estar dentro desses veículos, e também o passageiro, todo mundo fica irritado, a gente torce que os problemas sejam de estradas, né, de acessos, tanto estradas rurais como asfalto, calçamento, isso seja uma prioridade nas gestões, porque o SESC-Senat e também o próprio RH, né, das empresas tem esse trabalho com o funcionário, mas é preciso ser resolvido. Agora a gente vai falar sobre a parte financeira, Mário Flávio, porque imagina colocar um veículo, a gente viu na reportagem as pessoas reclamando, dizendo que o carro quebrou, a moto quebrou, perdeu o pneu. E aí, Mário, em relação à manutenção dos veículos, hein? Muito bem, Renato. Vamos falar sobre manutenção. O que estradas tão ruins como mostramos na reportagem aí podem acarretar para os ônibus. Vamos então chamar Alex Muff. Alex, bom dia. Como ficam os custos para as empresas de ônibus que têm que colocar esses veículos para rodar em estradas tão ruins como as que a gente viu aí na reportagem? Muito bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia a todos que estão aí acompanhando esse momento aí, muito bacana, né? Explicações. Realmente uma situação muito difícil. Eu estou aqui agora no setor de oficina da empresa de ônibus coletivo e justamente mostrando aqui, né, onde é feito todo o trabalho de manutenção aqui dos ônibus, principalmente aqueles que trafegam aí na zona rural aqui de Caruaru, onde as estradas estão em péssimas condições. Olha, a gente já observa aqui que já algumas molas aqui já suspensas, né, alguns equipamentos aqui, mas para ter mais informações, a gente vai conversar agora com o Júlio César, que é gerente de manutenção aqui da empresa de ônibus coletivo. Júlio, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Conte pra gente quais são os prejuízos, né, financeiros dos ônibus em si, da empresa, né, em relação às más condições das estradas, principalmente na zona rural. A gente sabe que também na zona urbana, né, tem aqueles desníveis, tem um calçamento aí deteriorado, que também prejudica, mas na zona rural em si, realmente o prejuízo é maior, né? Muito bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Como você bem mencionou, os danos são inúmeros. Falando do veículo em si, do que diz respeito à suspensão, o dano começa antes, na verdade. A gente tem primeiro o pneu e a roda, que é quem recebe o primeiro impacto. Então a gente tem danos de pneu prematuro, rolamento de roda. Aí você subindo aqui para a suspensão, você chega na própria mola, parafuso de centro, buchas de fecho de mola, estabilizador, amortecedor, manga de eixo. São inúmeros itens que são danificados e que tem custo, né? Além de ter a peça propriamente, a ter que ser adquirida para ser recolocada, tem a mão de obra que também é cara. Isso é um inconveniente extremo para o nosso negócio. Agora a gente sabe que também os prejuízos financeiros são aí realmente bastante prejudicados, né? Mas também tem outros motivos, né? Outros prejuízos além desse prejuízo financeiro, né? Conta pra gente um pouco mais. O nosso trabalho ele é severo, ele é repetitivo. Imagine você quantas vezes por dia o ônibus faz o mesmo trajeto e quantas vezes o motorista vai ter que enfrentar aquele mesmo buraco, né? Nossa operação ela é administrada em cima de tempo. Nós temos que ter um tempo ali de percurso
para poder ter uma divisão de carro bacana, para que a gente consiga atender bem a população. Se eu tiver 50 minutos, 1 hora, lá, numa certa linha, uma vez que eu pego vias, eu vou comprometer o passageiro, ele vai ter que esperar um pouco mais o veículo, a viagem do passageiro vai ficar desconfortável, o motorista, de certa forma, ele vai ter um enfado maior durante a viagem, o cobrador, nós vamos precisar usar mais marcha de força. Então imagino que uma via que eu poderia passar numa velocidade um pouco mais alta, poupando o veículo, poupando combustível, eu vou ter que passar em marcha de força, trocando marcha. Eu estou comprometendo o consumo de combustível, embreagem, transmissão, o conjunto como um todo sofre. Então são prejuízos que vão muito além de uma suspensão e de um fecho de mola, né? Realmente uma situação difícil, né, Júlio? Sem dúvida. Estamos falando pontualmente desse negócio, transporte público, mas a gente sabe que a população toda sofre. Quem depende do transporte público, quem não depende, todos que precisam ir e vir ficam diretamente prejudicados com essas vias que não têm pavimentação interessante. Ok, Júlio, muito obrigado então por suas informações. Conversamos aqui com Júlio César Pedrosa, ele que é gerente de manutenção da empresa de ônibus coletivo aqui em Caruaru, falando aí dos prejuízos financeiros, né? Também prejuízos sociais, né? Prejudicando aí o passageiro no ir e vir. Realmente inúmeras situações que a má conservação das estradas promovem no transporte público, enfim, na mobilidade urbana de uma cidade. Mário, Renata, volto com vocês. Valeu, Alex. Ô, Renata, e temos também aqui, né, imagens, né, de outra empresa que está passando por perrengues aí no que diz respeito a péssimas condições das estradas da zona rural. Né? Temos umas fotos aí da empresa Capital do Agreste, na linha que faz Serra Velha. Para quem está acompanhando aí a gente na Experiência Rádio Cidade, dificuldade que os ônibus passam, né, diariamente, os ônibus passam aí diariamente. Pode muita trocando lama, as fotos. Pode ir passando aí, Rodrigo. Muita lama, muito buraco, e aí compromete a engrenagem, a lama entra nas peças, enfim. E a empresa informou que só está indo, devido a essas péssimas condições aí das estradas, só está indo até o cemitério da comunidade. Né? Porque além de tudo tem um mato, tem lama, quando chove piora, quando está na seca é aquela questão da poeira, enfim, é um caos total, né? Pois é. Então, as empresas de Caruaru estão passando por esse problema. E às vezes a comunidade reclama, Renata, por exemplo, quem está morando depois desse cemitério lá de Serra Velha, o ônibus não está chegando, o ônibus não está chegando, mas como é que o ônibus vai chegar se a estrada não permite? Pois é. E muitas vezes é só passar aquela máquina na estrada que resolve a situação, mas nem isso a Prefeitura de Caruaru vem fazendo. Estamos de volta com o Manhã Cidade, a gente segue falando sobre a situação das estradas rurais de Caruaru. Muita gente reclamando, tá ruim para passar de carro, de moto, muitas linhas de ônibus deixaram de ser feitas por causa da situação das estradas. E a gente segue falando sobre esse assunto, né? No primeiro bloco do Manhã Cidade a gente exibiu uma reportagem, no segundo bloco a gente falou sobre as consequências dessas estradas para passageiro, para motorista e para cobrador, no dia a dia, né, na rotina, na hora de trabalhar, os saculejos, problemas de saúde que isso pode acarretar, problemas psicológicos, mau humor de trabalhadores e passageiros, né, Mário Flávio? A gente falou também... Uma cadeia de problemas. A gente falou também sobre custos, prejuízo, né, para os veículos que precisam rodar nessas condições, que a gente está falando de estradas rurais, mas no dia a dia tem uns buracos aí espalhados, né, pelas ruas de Caruaru e das grandes cidades, né? A gente falou também que esse problema não é exclusivo da empresa coletiva, a Capital do Agreste também está enfrentando esse mesmo problema, principalmente na linha de Serra Velha, onde os carros só conseguem ir até o cemitério da comunidade, depois disso não conseguem mais seguir a viagem, né? Então, é uma série de consequências pela falta de manutenção. A gente sabe que quando chega o período chuvoso, a situação realmente complica, porque são estradas rurais, estradas de terra, mas todos os anos isso acontece. Então, é uma questão de planejamento e trabalho preventivo para que, quando chega esse período,
a situação pelo menos seja amenizada, né, Mário? Então, a gente vai conversar agora, Mário, na pauta 4.2, ainda sobre esse assunto. Segundo a ETPC, a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros de Caruaru, essa situação é antiga, ou seja, as estradas já estavam ruins mesmo antes da pandemia e nesse período com as chuvas só piorou. Pronto, a gente conversa agora com o advogado da ETPC, o Paulo Arthur. Bom dia, doutor Paulo, seja bem-vindo, né, mais uma vez aqui à Rádio Cidade. Vocês já pediram à Prefeitura de Caruaru aí uma atenção maior em relação a esses acessos por onde os ônibus circulam? E, né, porque tá difícil, o usuário está sendo prejudicado e as empresas também acabam, né, com um prejuízo, porque deixam de transportar as pessoas, né? Quando as linhas deixam de ser feitas, você não tem o papel do usuário, consequentemente, não tem o serviço sendo prestado e o retorno, né, doutor Paulo? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Nós temos a seguinte situação. A ausência dessa infraestrutura, ela compromete a execução do próprio contrato de licitação. Nós temos em Caruaru 3 operadores que realizaram investimentos em frota com acessibilidade para atender a área urbana e a área rural. E uma das condições essenciais à boa qualidade desse serviço público é a questão da infraestrutura. E essa infraestrutura, ela é obrigação do município. O município, ele precisa, Maria Renata, assegurar à população um sistema viário que garanta não só o acesso ao transporte público, mas aos outros modais de transporte, inclusive ao transporte privado, ao transporte particular. E é isso que não vem acontecendo ao longo dos anos, apesar das diversas solicitações de intervenção junto à ETPC e das empresas, junto à Destra, junto à URB, junto ao próprio município. Doutor Paulo, então, qual o procedimento de vocês em relação a essa situação? Veja bem, Renata, ao longo dos anos e mais agora, não se trata de uma mera questão de planejamento por parte do município. A infraestrutura, ela é condição essencial para garantir a dignidade da população. E dentro da dignidade da população, a gente tem o acesso ao transporte público de qualidade. É isso que não vem acontecendo. E aí você vem, o que é que nós estamos a fazer? A gente vem reiterando essa cobrança e, a partir do não atendimento dessas demandas, a ETPC vai adotar outras medidas administrativas em relação a garantir que os contratos sejam cumpridos. Porque a população, ela vem sendo penalizada, mas ela não vem sendo penalizada por conta das empresas, por conta do município, que não cumpre seu papel essencial em relação à boa estrutura das vias públicas. Paulo Arthur, algumas localidades da zona rural estão há 5 meses sem que o ônibus chegue, né? A gente, por exemplo, mostrou agora aqui a linha de Serra Velha, que a empresa só consegue chegar até o cemitério. Então, quem mora depois do cemitério tem que ir a pé, né, por causa disso. E aí é isso que você está falando, né? Acaba prejudicando o direito da população. E muitas ações, às vezes, são simples, né? Porque só seria passar aquela máquina mesmo que dá um trato, de, como diz o pessoal da zona rural, na estrada, que resolveria. Mas nem isso está sendo feito, né? Não tem sido feito, Mário. E apesar das diversas apresentações de requerimento por parte da associação e por parte dos concessionários, porque essa falta de estrutura, que seriam boas vias de circulação, não só da população, do pedestre, que muitas dessas localidades não conseguem nem circular, imagine o ônibus, ela se agravou com a questão das chuvas. A chuva é um evento extremamente previsível, ainda mais quando você não tem calçamento, você não tem asfalto. A gente está falando, Mari, Renata e ouvintes, de dignidade. Não de uma obra de embelezamento para facilitar a circulação de ônibus. Isso é um direito social que está sendo frustrado dos cidadãos caruaruenses que habitam na zona rural. Complicado. Então, é aguardar, né?
para ver se o problema vai ser aguardar digamos, se utilizar dos meios de controle das atividades do Executivo, inclusive Ministério Público, Tribunal de Contas, entendeu? Para adotar uma fiscalização maior, embora o maior fiscal das atividades municipais é o cidadão. É o cidadão, exatamente. É o cidadão. Não existe, Maria Renata, me permita, dinheiro público. O dinheiro é do contribuinte. E o contribuinte tem que cobrar do município estrada. Estrada para circular o ônibus, estrada para circular a bicicleta, estrada para circular o carro privado dele. É isso que está faltando. Perfeito. E lembrando que a licitação é um contrato, né, doutor Paulo? Tem as obrigações, o contratante e os contratados, todos têm obrigações e direitos, né? Não, além da questão das obrigações contratuais, que elas decorrem até, digamos, da própria lei de licitação, que é a 866, e no caso do município, que é a 585 de 2010, que disciplina o sistema de transporte público do município de Caruaru, há a questão da infraestrutura, que é anterior ao processo de licitação, Mário, Renato e ouvintes. O município já era para disponibilizar essa infraestrutura para possibilitar que esse contrato seja executado. Exatamente. Não meramente paliativos, como tem sido feito ao longo dos anos. E mais recentemente, nem paliativos de qualidade tem sido feito, colocando em risco a prestação desse serviço essencial à população. Tá certo. Muito obrigada, viu? Conversamos com Paulo Arthur, advogado da AETPC, sobre esse assunto das estradas rurais. Eita! Bom dia, Mário. Bom dia, Renato. Bom dia. Valeu, Paulo Arthur. Obrigado. Vamos às respostas, né, Mário Flávio? A gente tem aí dois assuntos, né? A questão dos ônibus, porque não estão passando, quem fiscaliza é a Destra, e a gente, né, perguntou à Destra, né, o que... Né, porque o usuário espera que o veículo passe. Como a Destra é a fiscalizadora do cumprimento dessa licitação e desse serviço de transporte, a gente questionou a Destra e questionou também a Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, a SUDER, que se chama, sobre a situação das estradas rurais. O que é que está acontecendo? Vamos às respostas. Olha, a Autarquia de Defesa Social, Trânsito e Transporte Destra informou em nota que tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, a SUDER, para resolver a questão. De acordo com a Secretaria, né, a SUDER, a recuperação das estradas Serra Velha, Serra dos Cavalos, Chicuru, Maniçoba, Taquara de São Pedro será iniciada assim que o período de chuvas terminar. Após as estradas recuperadas, o transporte público voltará a atender normalmente os moradores dos locais. Aí, claro, a gente questionou por que esses reparos, né, não foram feitos antes, já que as empresas de ônibus falaram que esse problema já é antigo, as empresas e as pessoas que moram nas comunidades, né? Então, que com a chegada da chuva, claro, a situação e o cenário iam ficar ainda piores. Então, a gente questionou isso. Tá? Por que vocês não se planejaram? O negócio já estava ruim, por que não se organizaram para não ter que interromper esse serviço para a população? Aí a gente não teve a resposta disso, não chegou nada não. E sobre o Nina Liberato, né? Eita, é muita bronca esse Nina Liberato, viu? A Destra, né, a Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru, a URB, disse que o município já notificou a empresa responsável pelo loteamento para apresentar ações de reparos na via. A nota não precisou quando isso deve ser feito. Quando a empresa responsável pelo loteamento tiver boa vontade de fazer. Resumindo. Até lá, moradores da zona rural, Nina Liberato e outras localidades aqui, vocês vão ter que ter muita paciência e calma, né? Cobrem, gente. Não aceitem, né? Não aceitem esse tipo de situação. É o dia a dia de vocês que está sendo prejudicado. Vamos de pauta 6, Mário? Vamos lá, pauta 6 aqui. Olha, a Receita Federal lançou o programa de renegociação de dívidas.